Ilustríssimos, ilustríssimas, olá, muito bom dia, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à terceira aula da disciplina de matemática do cursinho comunitário Milton Santos. Eu sou Leandro Guzmão, seu professor, e hoje nós continuaremos aqui a falar do assunto de matemática, complementando aí a aula do professor Jean e dando continuidade também ao que nós vimos há 15 dias e também há 7 dias com o professor Elvis. Muito bem, muito bem. Bom, então na última aula nós estávamos falando lá, né, sobre a primeira parte de revisão de matemática, que foi frações. Então nós falamos lá sobre as definições de fração, né, como que nós representamos as frações, fizemos a parte de soma de fração e ficou faltando a parte de multiplicação e a parte de divisão de fração, que eu vou complementar aqui rapidamente. E a seguir nós falaremos sobre números decimais, que é um caso especial aí da fração também. Então, nesse primeiro momento, né, repetindo, nós estamos fazendo uma breve revisão de conteúdos que são fundamentais para qualquer concurso, para qualquer vestibular. Então, caso esteja parecendo muito fácil, peço paciência, né, para aqueles que entendem que fração é algo básico demais, porque a gente precisa primeiro ter certeza que essa base está, a base vem forte, né, como diria aí o pessoal. Vou ajustar aqui o tamanho. Então ficou faltando, cadê minha caneta? Ficou faltando a parte de multiplicação e divisão de fração. Beleza. Então vamos fazer aqui a parte de multiplicação de fração. Multiplicação. Achei. Que é muito fácil, né? A multiplicação de fração ela é quase como uma multiplicação de qualquer outro número. Né? Então se eventualmente eu quiser multiplicar 3 quintos vezes 2 quintos, né? Vamos colocar assim. Né? Não tem muito segredo, basta que eu multiplique os de cima e que eu multiplique os de baixo. Então eu faço 3 vezes 2, 5 vezes 5. Né? Independente se o numerador ou o denominador forem iguais ou diferentes. Não há diferença alguma nesse ponto. Né? Lá na soma, nós víamos que nós tínhamos que nos atentar caso os denominadores fossem diferentes, porque se assim o fossem, seria necessário tirar o mínimo múltiplo comum, né, o MMC. Então é engraçado a fração porque a soma é mais difícil do que a multiplicação. Então é um detalhe engraçado aqui que eu acho. Eu acho graça em coisas estranhas. Então me ignore. Bom, então 3 vezes 2 costuma dar 6 e 5 vezes 5 costuma dar 25. Né? Então basta que nós façamos essas duas operações, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. E de novo, independente dos denominadores. Então eu posso colocar aqui um 3 quintos vezes 4 terços. 4 terços. Eu posso fazer isso eventualmente. Então 3 vezes 4, 12. E independente dos denominadores serem diferentes, a gente faz aqui, ó, 5 vezes 3, 15. Então, 12 quintos é o resultado aqui dessa divisão. Então perceba que é bem tranquilo, não tem segredo aqui essa parte de multiplicação de frações. Ok? Quem não entendeu nada, manifeste-se. Engraçado mesmo. É atípico, né? A gente sempre acha que somar é mais fácil. Então, caso haja aqui algum colega, alguma colega que irá se aventurar em alguma engenharia futuramente, vocês vão ver que às vezes somar é difícil, né? Se você colocar a soma dentro de uma função que você vai integrar ou derivar, você vai ver como que é divertido. Mas enfim, até lá vamos aceitando que a soma é bem fácil.
vamos desse outro lado aqui falar da divisão. Divisão de fração, que é o que foi faltando aí da aula passada. Então vou pegar aqui os mesmos exemplos, né? Então 3/5 dividido por 2/5. Eu tenho várias formas de representar isso, né? Eu posso fazer a fração de uma fração, por exemplo, 3/5 dividido por 2/5. Perceba, é uma fração cujo numerador é uma fração e o denominador é outra fração. Então, é aquele loop infinito, né? Uma fração dentro de uma fração dentro de uma fração. Isso pode confundir, né? Mas é importante que quando vocês enxergarem essas representações, uma representação desse tipo aqui, tome apenas um cuidado para não confundir sim, o numerador e o denominador de cada uma das frações. Então aqui é 3/5. Esse é o número que representa aqui o numerador. E 2/5 é o denominador. Cuidado para não misturar e fazer aqui 5/2, porque não dá certo, né? Não vai dar certo aqui o esquema. Então atente-se a isso, né? Normalmente a gente faz uma barra bem grandona aqui para representar isso. E para que nós possamos fazer a divisão de frações, basta que nós invertemos o denominador, né? Então a parte de baixo aqui será invertida. O 5 vai passar para cima, o 2 vai passar para baixo, multiplicando. Então, em que sentido? Deixa eu apagar essas linhas aqui. Esse 5 aqui que está como denominador, ele virará um numerador. Vai ficar em cima. O 2, que antes era numerador, se transformará em um numerador, em um denominador. Aí o que eu faço? Eu multiplico. Eu multiplico. Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui na questão da multiplicação. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 2, 10. 15 décimos. Então, a divisão de fração também é uma multiplicação. A diferença é que a gente multiplica pelo inverso do denominador. Então, o 5 passou para cima da fração e o 2 passou para baixo. Aí a gente inverte a operação matemática. Ao invés de divisão, se transforma em uma multiplicação. Mais um exemplo aqui. 7/8 dividido por 2. 7/8 dividido por 2. Vamos ver. Esse 2 aqui, alguém me dá uma dica. Ele é um número inteiro, né? E agora, o que eu faço? Como que eu divido uma fração pelo número inteiro? É possível? Coloca 1. Coloca 1, perfeito. Perfeito. Então, todo número inteiro também é uma fração cujo denominador é 1. Né? Então, não tem tempo ruim não. Independente se é um número inteiro, a gente transforma em fração. Daí a mesma coisa, esse 1 que estava como denominador, ele passará a ser numerador. E vice-versa aqui com o 2. Vice-versa com o 2. De que forma? 7/8 vezes, eu inverto a operação matemática, 1 e 2 embaixo. 7/8 vezes meio. 7/8 vezes meio. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 2, 16. Então, 7/16. Opa. 7/16. Então, como resumiu muito bem aqui o Sr. Fábio, mantém a primeira fração e inverte a segunda fração. Beleza? Alguma dúvida aqui? Tranquilo, né? Jóia. Peço desculpa se às vezes na câmera parece que eu estou olhando para baixo. É porque eu estou mesmo, tá? É porque a webcam fica muito alta e se eu ficar olhando para a webcam eu não olho para o monitor.
Então, dá a impressão às vezes que eu não estou olhando para vocês, mas eu tô assim, é que a tela é um pouco mais baixa aqui. Uma coisa que nós temos que nos atentar nessa questão da divisão é o seguinte. Já viram aquela história lá que existem operações matemáticas em que a ordem dos fatores não altera, né, o resultado, não altera o produto. Então, deixa eu abrir mais uma aba aqui. Essa aqui, vou abrir para cá. Em que sentido? Se eu pegar 5/7 e multiplicar por 3/4, é a mesma coisa que eu pegar 3/4 e multiplicar por 5/7. Independente, qual que é a primeira fração e qual que é a segunda fração. Não vai fazer diferença alguma no cálculo, porque eu estou multiplicando. E 5 vezes 3 é absolutamente igual a 3 vezes 5. O mesmo para 7 vezes 4 e 4 vezes 7. Então a ordem dos fatores não altera o produto, de jeito nenhum. Isso na multiplicação. Entretanto, na divisão, temos que nos atentar, porque 5/7 dividido por 3/4 é diferente de 3/4 dividido por 5/7. Então, cuidado para não pisar na bola nesse detalhe aqui. A ordem aqui faz toda a diferença. Toda a diferença. Em que sentido? Vamos fazer aqui 5/7 dividido por 3/4. Então, 5/7 dividido por 3/4, eu vou multiplicar pelo inverso, vezes 4/3, que dá 21 avos. E se eu fizer o contrário aqui? 3/4 vezes 7/5. Que saiu errado aqui. Vezes 7/5. É igual a 7 vezes 3, 21. 4 vezes 3, 20. Perceba que deu frações diferentes. Só mudou um numerador que virou denominador, né? Parece que só mudou, mas isso são números totalmente diferentes. Esse número aqui é maior que 1, por exemplo. Esse daqui é menor que 1. Então, coisas totalmente diferentes. Então, cuidado com a ordem que nós fazemos as operações de divisão de frações. Então, essa é a dica. Certo? Muito bem. Podemos sair aqui do assunto frações. Lembrando que a gente sai do assunto frações, mas as frações nunca saem da gente, porque são diversos exercícios de diversos outros problemas que nos remetem à fração, né? Por isso que a gente escolheu por começar por esse assunto, porque a gente vai ver fração em qualquer conteúdo matemático, já que a fração é um número. Sendo número, ela pode aparecer em qualquer conteúdo da matemática, né? Tanto da matemática quanto da física ou química. Então ela é a base para pelo menos aí 3 disciplinas. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Delete. Beleza. Segunda assunto. Enquanto eu configuro aqui, eu vou fazer a pergunta. Por que número decimal se chama decimal? Alguém tem alguma ideia? Por que a gente fala que um número decimal é decimal? E não é um número Shrubbles? Porque tá mexendo com os décimos? Isso, porque a gente está levando em consideração os décimos. E quando você fala décimo, você lembra de qual número? 10.
10. 10. Então, os números decimais, eles possuem uma base 10. A gente fala que a base desses números é 10. Né? E a forma mais tradicional de nós representarmos o nosso sistema numérico é com base 10. Com base 10. Por exemplo, quanto que é um décimo? Eu vou escrever aqui em forma de fração. Um décimo. Perfeito? A gente tem as formas. 0,1? Né? Isso, 0,1. A gente tem as formas de dizer, né, as frações. Então tem um terço, um quarto, um quinto, um décimo. 1 sobre 10. E se você dividir 1 sobre 10, 1 sobre 10, aqui não vai dar divisão, então você vai ter que colocar aqui um zero e uma vírgula, para pôr um zero aqui. 10 dividido por 10 é 1, que vai dar 10. 0. Ou seja, um décimo é igual a 0,1. E uma forma de dizer 0,1 é um décimo. Né? Um décimo. Na parte da mecânica, na parte de aplicações industriais, aplicações da física, eu posso ter essa representação aqui, ó, 0,1 milímetro. Isso vocês vão ver na física também. A forma mais técnica de se dizer 0,1 milímetro é 1 décimo de milímetro. 1 décimo de milímetro, que é exatamente a mesma coisa de 1 sobre 10 milímetros. 1 sobre 10 milímetros. Então, cabe a nós, né, que somos usuários da matemática enquanto ferramenta, identificar todas essas possibilidades de se trabalhar uma fração. A fração ela pode ser por si só pode ser trabalhada por si só, da forma tradicional, 1 sobre 10. A fração também pode ser uma divisão. Eu vou dividir 1 por 10. Ela também é uma divisão. E quando eu faço essa divisão, ela também é um número decimal. Então perceba que é a mesma coisa. São formas de representar a mesma coisa. Então haverão exercícios que é mais fácil você trabalhar com a forma decimal da fração. Haverá exercícios que é mais fácil você dividir. Haverá exercícios que é mais fácil você trabalhar com a forma fracionária mesmo. Então, conhecendo essas três formas te dá um leque de estratégias que podem ser utilizadas no momento da prova. Né? E cabe a você ali no ato e depois de diversas práticas também, identificar qual é a melhor forma de se utilizar a fração. Pergunta aqui, decimais pode-se dizer que são números menores que os naturais? Uma coisa são os conjuntos dos números naturais. Né? Os números naturais quais são? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Os números racionais, que é o que a gente está trabalhando aqui, são esses números que possuem casas decimais. Então são coisas que a gente não pode relacionar muito bem, Sr. Fábio. Por quê que eu não posso falar que é menor? Porque eu posso ter aqui um 2,3, que também é um número decimal. Né? E é maior do que 2, mas é menor do que 3, é menor do que 4. Então, essa analogia não é tão válida aqui. Então, 2,3, o que significa? Eu tenho 2 inteiros e 3 décimos. 2 inteiros e 3 décimos. Se eu transformar isso em fração, ao jeito que eu falei, 2 inteiros e 3 décimos. 2 inteiros e 3 décimos. Perfeito? Rapidamente aqui, de uma forma sem fazer nenhum cálculo nem nada, eu já transformei do decimal para fração, só pela forma que eu falei. 2 inteiros mais 3 décimos. É a mesma coisa, é a mesma forma de representar. Ok?
detalhe que nós temos, né, que observar nos números decimais, é que não só de décimos vivem a matemática, não só de décimos. Por exemplo, no nosso dia a dia a gente trabalha muito com centésimos. Né? O que é um centésimo? Né? Então, aquela famosa divisão que nós temos, né, que a gente que vê na escola, lembra? Né? A casinha da centena, a casinha da dezena, a casinha da unidade. Aí na parte decimal, ou seja, depois da vírgula, continua essas casinhas. Então eu tenho a casinha do décimo, eu tenho a casinha do centésimo, eu tenho a casinha do milésimo. Então não é mais milhar. Milhar é à esquerda da vírgula. Milésimo é depois da vírgula. Centésimo não é a centena. A centena é a parte inteira. O centésimo é a parte depois da vírgula. E a mesma coisa com o décimo, né? Que não é a dezena, é a parte aqui da primeira casa depois da vírgula. Né? Então, a primeira casa depois da vírgula a gente chama de décimo. Então, aqui é um décimo. Se tiver duas casas depois da vírgula, são 12 centésimos. Se tiver três casas depois da vírgula, são 122 milésimos. Então, parece que isso não tem a ver com matemática, é só a forma de dizer. Mas muitas vezes os exercícios eles podem ser capciosos. Ao invés do elaborador da questão escrever lá, ultrapassou em 0,122 segundo. Ele pode falar da seguinte forma: ultrapassou em 122 milésimos de segundo. Aí você já tem que falar, poxa, 122 milésimos. Então, você vai já lembrar rapidamente dessa divisão das casas decimais e falar 122 milésimos é 0,122. Perfeito. Tá? Então, a forma que a gente fala as casas decimais também é uma ferramenta para a gente nas provas. Vou apagar aqui. Tá? Então, 3 casinhas, 122 milésimos. E se tiver escrito assim, né? 130 milésimos. Que é a mesma coisa de 13 centésimos, porque aqui esse zero ele pode ser desconsiderado. Show? Tudo bem até aqui? Mas isso é uma tecnicidade que não acontece com tanta frequência assim. Não é nenhum pecado você falar 0,130. Não é nenhum pecado. Tá? A não ser que você vá para a área da engenharia. Se você entrar na área da engenharia, engenheiro é uma pessoa sujeito. Troco os colegas Elvis e o professor de física são engenheiros, mas engenheiro gosta de tecnicidade, gosta de linguajar técnico. Então, se você falar 0,130 para o engenheiro, ele fica irritado. Então, para o engenheiro tem que falar 130 milésimos, aí ele fica feliz. Ela fica feliz. Então, mas para matemática aqui pode tranquilamente ser 0,130. O engenharias, né? Essa questão do a área técnica assim da engenharia de modo geral é um pouco chatinha nessa parte do linguajar técnico, né? Enfim, deixa eu molhar a garganta aqui. Muito bem. Então deixa eu trazer aqui um outro exemplo para vocês de um caso real de aplicação dos números decimais. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu pegar aqui a imagem. Não sei se é
alguns de vocês, né, acompanha ou já acompanhou em algum momento da vida as provas, né, de corrida, de Fórmula 1, lá a gente vê bem. Eu acompanhava, né, quando jovem. Hoje em dia eu não me interesso muito. Mas eu me lembro ainda que é muito comum os narradores, né, todo o linguajar da corrida, trazer essa questão dos números decimais nos tempos que cada corredor teve para completar uma volta. Né? Então, aqui nesse exemplo, o primeiro piloto ele teve esse tempo aqui, 1:19.648. O segundo piloto teve 1:19.673 e uma diferença de 0,025 ou 25. O quê? Como que eu falo esse número aqui? Milésimo. 25 milésimos de segundo. Perfeito. Então, mas esse zero não tem problema, é 25 milésimos de segundo. Da mesma forma, a diferença do terceiro colocado, 198 milésimos de segundo. Da mesma forma, do quarto, 236 milésimos de segundo. E essa diferença se dá entre... Quando a gente fala a diferença entre dois números, a diferença é uma subtração. Né? Então, se eu subtrair esse tempo aqui, eu vou ter 0,025. Né? Vamos ver. 8 menos 3, 5. 4 aqui não vai dar. Vou ter que coisar o 5 aqui para emprestar. Não deu 0,25 não, né? Não vai dar isso não. Calcular errado, eu acho. Aqui vai dar 14,7. Né? Aqui vai dar o zero. Acho que calcularam errado aqui o tempo entre um e outro. Né? Não é 0,025 não. Mas enfim, né? A ideia é que seja uma subtração. A gente já vai falar sobre subtração no nosso caso. Então, a partir desses exemplos, né, do que a gente usa, a diferença entre dois números decimais, é importante que nós saibamos realizar as operações. Assim como nós fizemos as operações na fração, soma, subtração, multiplicação e divisão, nós precisamos também dominar as técnicas de realizar as 4 operações em números decimais. E é isso que a gente vai começar a fazer aqui agora. Eu trouxe esse exemplo porque duas coisas, né? Esse pessoal de corrida, de Fórmula 1, eles acabam misturando duas formas de representação de números, né? Duas bases numéricas que nós temos no nosso cotidiano, que é a base hexadecimal, que é a base 60, que é o nosso tempo, né? A gente mede o tempo. Tá certo, senhorita Natália. Esse daqui menos esse, né? Obrigado pela observação. Ia dar um número negativo aqui. Verdade. Verdade. Depois a gente faz de novo. O tempo normalmente a gente usa a base dele 60. Por quê? 60 segundos é 1 minuto, 60 minutos é 1 hora. Né? Então, os minutos e os segundos a gente usa como base 60. E do nada aqui os caras misturaram um sistema que tem base 60 e um sistema que tem base decimal, base 10. Né? Então isso é um cuidado que a gente tem que ter. Né? Eu já vi alguns comentários no seguinte aspecto: eu não me conformo que 60 centavos não é um real. Eu não me conformo com isso. Por quê? Porque 60 segundos é igual a 1 minuto. Você já pula, né? 60 segundos não tem 61 segundos, já vai para 1 minuto. Por que isso acontece? Porque o sistema de hora que nós temos, ele é base 60. Né? E só as horas, ou ângulos, né? Na matemática, a gente vai ver isso na trigonometria, mas só tempo e ângulo a gente mede em minuto e segundo, que tem a base 60. Todo o restante, eu diria que 99% das nossas aplicações
é em base 10, em base decimal. Então fica esse comentário aí que eu acho engraçado as pessoas que falam, eu não me conformo também que 60 centímetros não é 1 metro, né? Que absurdo. Não, o absurdo é a pessoa às vezes não, não ter sido instruída, né? Que uma coisa é uma base 60, outra coisa é a base 10, que é a que a gente mais usa, ok? Não existe 100 segundos. A gente até pode falar 100 segundos, né? Mas a gente sabe que 100 segundos é 1 minuto mais 40 segundos. A gente sabe disso. Não tem problema falar 100 segundos, mas é mais fácil falar 1 minuto e 40. Da mesma forma que a gente não fala 100 centímetros. A gente fala 1 metro, né? 1 metro. Qual a sua altura? A minha altura é 198, não, é 1890 centímetros. Ninguém fala isso, 1890 centímetros. Eu falo que a minha altura é 1,89 m, né, por exemplo. Isso é uma convenção, que estabeleceu esses padrões de medida aqui. 1,89 m? Eu nem sei se eu ainda tenho. Se bem que a altura não muda, né? Mas já faz uns 200 anos que eu não meço a minha altura. Então eu acho que eu ainda tenho essa altura. Então vamos lá, operações. Vamos somar aqui então os números decimais. Eita. Desenhar, canetinha branca. Então o primeiro exemplo aqui que é a soma. Então vamos somar o que eu falei, né? 1,89 mais. Vou somar 1,16. 1,89 mais 1,16. Então, da mesma forma que a gente tem que colocar unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, eu preciso colocar os décimos embaixo dos décimos e os centésimos embaixo dos centésimos. De que forma? 1,89 mais. O 9 é o centésimo. Qual que é o centésimo dessa outra operação? É o 6. Então, 6 vai vir para cá. O 8 é o décimo. Qual que é o décimo desse outro número? É o 1. 1 vem para cá. Vírgula embaixo de vírgula. 1 e 1 é a unidade. Basta agora realizar a soma normalmente. Então, 9 mais 6, 15, vai 1. 9 mais 1, 10, vai 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Vírgula embaixo de vírgula, 3,05. Uma outra forma de você pensar isso é sempre colocar a vírgula embaixo da vírgula. A vírgula ela é a nossa referência. Deixar todas as vírgulas alinhadas. De que forma? Aqui, 3,16 mais 2,185. Aqui eu tenho o milésimo. Como que eu vou fazer? 3,16. Eu vou pôr a vírgula aqui, embaixo da vírgula, e vou complementar. 1, 8, 5. E aqui o 2. Mas ficou vazio aqui. Se ficou vazio, não tem problema, você põe um 0. Já que o 0 é a representação do nada, é a representação do vazio. Então, não tem problema nenhum. E lembrando, 16 centésimos é igual a 160 milésimos. Então, matematicamente, não mudou nada. Aí você vem aqui e soma. 0 mais 5, 5. 8 mais 6, 14. Vai 1, 3, vírgula. 3 mais 2, 5. 5,345. Fechou? Alguma dúvida aqui? Não. Então, rapidamente aqui, vamos fazer um exemplo de subtração.
Olha aqui. Uma subtração. Então, 8,349 menos 7,1. 349, menos 7,1. A gente muda a forma de falar, seu Fábio, mas é a mesma coisa, né? Então, 16 centésimos é igual a 160 milésimos, que é igual a 160 milésimos, é igual a 1.600 décimos de milésimos, é igual a 16 mil centésimos de milésimo. Só muda o jeito de falar, mas o número é o mesmo. Então aqui, mesma coisa, vírgula embaixo de vírgula. 8,349 menos, a vírgula está aqui, eu tenho 1, aqui eu tenho 7. Ah, ficou em branco. Ficou em branco, você completa com zeros. 9 menos 0, 9. 4 menos 0, 4. 3 menos 1, 2, 8 menos 7, 1. 1,249, ou 1 inteiro, 249 milésimos. Ah, transformar isso aqui rapidamente para fração, de novo. 1 inteiro mais 249 o quê? Milésimos. Se é milésimos, a base é 1000. Transformei em fração. É a mesma coisa, essas duas formas aqui de representar. Beleza, subtração? Minha câmera está meio torta aqui. Aí. Ô professor, Oi. eu quebrei minha promessa, falei que não ia interromper e já estou interrompendo. Eu também aprendi esse ano que assim tem a porcentagem que é por cento, né? Por 100. E por mil também tem a nomenclatura, né? É mais comum por milhão, na verdade, que é parte por milhão. Ah, tá. É Por, porque eu vi numa questão do IBGE falando por milênio, milhão, seria por milhar. por milhar, é um É. negócio assim, daí eu me confundi. Isso, quem usa bastante é esse pessoal da estatística, né? A parte de porcentagem envolve muita estatística. Então, são formas de você representar os números, né? Então, o que é 10%? É 10 em 100. Né? 10 em 100. O que é 10 milhares? É 10 em 1000. O que é 10 partes por milhão? É 10 em 1 milhão. Então, são formas de falar e representar. No nosso cotidiano é muito mais comum, né, a porcentagem. Por 100. É muito mais comum, que está muito mais próximo da gente. Mas em áreas mais técnicas, assim, né, existem essas outras formas de comparar os números. Aqui uma que eu usei bastante é a parte por milhão. Né? Na química a gente usa muito isso. O ppm. Né? ppm. ppm é parte por milhão. Parte por milhão, então o que é 2 ppm? Significa que 2 em 1 milhão. 2 em 1 milhão. Ah, eu tenho, por exemplo, 2 ppm de CO2 na atmosfera. Significa que a cada 1 milhão de moléculas, 2 são CO2. Então, na química, assim, a gente usa bastante essa outra representação. Subtração, beleza. Então, vamos para a multiplicação. Multiplicação.
Ok, senhorita Natália. Depois eu vou postar a aula gravada, tá? Para quem não pôde vir hoje por causa do feriado. E para quem quiser rever. Quem quiser rever. Isso, na química tem essa outra unidade, né? Que é o mol, que é a quantidade de matéria. Então, multiplicação dos números decimais. Então, 3,14, o nosso querido π, vezes 2,1. Então, vamos armar aqui a continha, 3,14 vezes 2,1. Então, nesse momento, a multiplicação é um pouquinho diferente. Na multiplicação, você precisa ignorar totalmente a vírgula no começo. Então, você dá aquele ghosting na vírgula, deixa ela de lado, que a gente só vai pensar na vírgula depois. E faz a operação aqui normalmente. Então, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Mais 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, aqui deu 4, 9, 5, 6. Agora sim vamos pensar na vírgula. Agora chegou o momento da vírgula brilhar. Basta que nós contemos qual que é o total de casas que existem depois da vírgula. Veja, no 3,14 eu tenho duas casas. No número de baixo eu tenho uma casa, ou seja, eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula no total. Portanto, eu vou deixar o resultado final com 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Então, eu contei o total de casas decimais na operação e eu representei ela aqui no resultado final. Quem não entendeu nada? Mais um exemplo de multiplicação. 7,8 vezes 5,32. 7,8 vezes 5,32. Lembrando que a multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, você pode multiplicar 7,8 por 5 ou, o contrário, 5 vezes 7,8. Dá no mesmo. Tá? Aqui eu acho que é mais fácil, né? Como tem mais casas decimais no 5, você começar pelo 5. Então, 5,32 vezes 7,8. Acho que é mais fácil multiplicar dessa forma. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. Vai 2. 8 vezes 5, 40. Mais 2, 42. Mais 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 22. 7 vezes 5, 35. 37. 6, 9, 4, 11, 4. Então, quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3 casas decimais. Então, meu resultado vai ficar com 1, 2, 3 casas decimais. 41,496. Maravilha? Então vamos rapidamente aqui para a multiplicação. A multiplicação ela requer um raciocínio um pouco diferente, né? A divisão, aliás. Então vamos para a divisão de números decimais. Então, posso colocar aqui 8,4 dividido por um caso mais simples aqui, 2,2. 8,4 dividido por 2,2.
Veja, quando eu tenho a mesma quantidade de casas decimais entre o primeiro número e o segundo número que eu estou dividindo, eu posso simplesmente ignorar a vírgula. Isso daqui é igual a 84 dividido por 22. É exatamente igual. Por quê? O que a gente faz? Né? Não é que eu estou desprezando a vírgula, eu estou fazendo uma simplificação matemática. De qual forma? Vou colocar aqui 8,4, vou representar em forma de fração, dividido por 2,2. O que eu faço nesse caso? Eu vou multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo. Multipliquei por 10 em cima e por 10 embaixo. Por quê? Se eu estou multiplicando por 10 em cima e por 10 embaixo, a relação matemática se mantém. Então eu posso fazer isso. O resultado final não vai mudar de jeito nenhum. Vai me ajudar a realizar a operação e o resultado final será o mesmo. Então, 8,4 vezes 10, 84. 2,2 vezes 10, 22. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então não é que a vírgula sumiu. Né? Fizemos uma gambiarra matemática. Não. A gente fala que a vírgula some para ir mais rápido. Mas tudo tem que ter um porquê, né? A gente não pode simplesmente tirar a vírgula dali. O que a gente fez matematicamente foi multiplicar por 10 em cima e multiplicar por 10 embaixo. Tá? Então, isso que significa tirar a vírgula da matemática, ok? Aí aqui ficou tranquilo, né? 84 dividido por 22. Aí é só fazer aqui a operação. Dá 2, 4, 6, dá 3, vai dar 66. Aqui vai dar 18. Vamos ver aqui, 7, 14, 8, 18. Isso, 18. Eu vou pôr um zero aqui, uma vírgula, enfim, é só fazer a operação matemática corriqueira aqui da divisão, sem esquentar a cabeça. Só isso. Onde que entra um pouco a dificuldade às vezes, seu Fábio? Não é nem a dificuldade. Quando você tem que igualar. Quando você tem que igualar, como assim? Que tipo assim, aí é 8,4 dividido por 2,2. Então teoricamente, eles são praticamente iguais. Agora, quando é números muito grandes, tipo 8,433 dividido por 2, aí você tem que ficar igualando. Então você acaba meio perdida. Sim, então vamos lá. Qual foi o exemplo que você usou? 8,433. Dividido por 2. Dividido por 2. Tá. Será que o professor já está por aqui? Professor Renato, mais 5 minutinhos, ok? Desculpa aí o atraso. O professor Renato já está aqui. Tudo bem, estou aguardando. Beleza. Roubar 5 minutinhos aqui da aula de química. Então, para não falar que eu estou roubando a aula de química, então é 8,433 mol dividido por 2. Né? Boa. Enfim. Então, qual que é a complexidade aqui que o pessoal está citando? Que eu tenho 3 casas decimais desse lado e aqui eu não tenho nenhuma. O primeiro exemplo foi fácil porque eu tenho uma casa decimal nos 2 números. Então, a gente só cortou a vírgula, tá? Vejam aqui as minhas aspas. Cortamos a vírgula. Mas o que a gente fez de novo? A gente multiplicou por 10 por cima e por 10 embaixo. Tá? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui não adianta eu multiplicar por 10. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar as casas decimais. Eu tenho que de alguma forma tirar essa vírgula ou igualar as casas decimais. Né? Lembrando que o 2 também é um 2,0. Certo?
Se também é um 2,0, ele também é um 2,00. Se ele é um 2,00, ele também é um 2,000. Ora, agora eu igualei as casas decimais. Eu tenho 3 casas decimais aqui, 3 casas decimais aqui. Agora eu posso fazer a gambiarra matemática e tirar a vírgula. Ficando de que jeito? 8.433 dividido por 2.000. Pegaram aqui o que a gente fez? Sim. De novo, eu não tirei a vírgula. Eu fiz o quê? Eu multipliquei por 1.000. Eu tinha 8, puxar o exemplo aqui em cima, tá? Eu tinha 8.433 dividido por 2. O que eu fiz? Eu multipliquei por 1.000 em cima e por 1.000 embaixo. Foi isso que eu fiz matematicamente. Então ficou 8.433 sobre 2.000. Aí fica difícil, sim, a parte da operação, mas não é por causa da vírgula. Não é por causa da vírgula. Então, o problema aqui... Por que ficou fácil o primeiro exemplo? Porque estavam igualadas, né? Eu usei uma casa decimal apenas. Quando a gente tem mais casas decimais, fica difícil a operacionalização, porque é trabalhoso Realmente. você dividir, né? Mas não é uma complexidade matemática, é uma complexidade da operação de divisão, né? Que nos traz até aqui. Mas vamos lá, né? Para 4, né? Vamos multiplicar aqui por 4, vai dar 8.000. Então, 8.433 sobra 433. Não deu para dividir aqui, eu vou colocar um 0 e aqui eu vou pôr uma vírgula. Aqui eu vou multiplicar por 2, 2 vezes 2, 4, 4.000. Vai sobrar 330. Então aqui já tem um resultado interessante. Aqui eu vou colocar mais um 0, vou multiplicar por 1. 2.000 vai sobrar 1.300. 300. Então aqui eu já tenho um resultado aproximado de 4,21. Então perceba, o complicado na divisão é que às vezes os números ficam grandões. Aí para você operacionalizar isso, né, a operação de fazer na raça ali, que complica. Essa operação que complica. Beleza? Então Beleza. aqui é mais mesmo essa dificuldade mecânica, né, de realizar. Se você quiser ter uma ideia, né, uma forma de pensar rápido, muitas vezes a gente precisa dessas técnicas. Então a última dica aqui. A última dica. Se você quer pensar rápido, né, eu tenho, sei lá, 320,453 dividido por 2. Se eu tenho um caso desse tipo. Eu quero pensar rápido, eu não estou com tempo para fazer a conta, eu quero ter uma estimativa de quanto que vai ser, aproximadamente. Ignora isso aqui, ó. Ignora as casas decimais, faz 320 dividido por 2. 320 dividido por 2. Aí você vai ver que vai dar 100 e... vamos fazer aqui, né? 1, aqui vai dar 2, sobra 1, 12, vai dar 6, vai dar 0, 160. Ora, o resultado de 320,453 vai ser 160, alguma coisa. Ora, você já sabe mais ou menos quanto que vai dar. Então, se você só quer ter uma ideia de quanto que é o resultado, já faz isso. Às vezes, nas alternativas da prova,
você já resolve por aí. Porque aí tem lá 159, 161, 160, alguma coisa, né? Aqui 162, alguma coisa. Ó, esse aqui já não é, já não é, já não é. Só pode ser esse. Sem fazer conta nenhuma. Então, se você quer fazer rápido, não está com tempo, só quer ter uma ideia de quanto vai ser o resultado, ignora a casa decimal. Ignora. Porque com certeza, se você fizer esse número grandão aqui, né, você vai ter que colocar 3 zeros aqui, olha o trabalhão que vai dar, vai ser 160, alguma coisa. Esse é alguma coisa aí que dá trabalho de descobrir. Essa foi a última dica aí de hoje, roubando aí 10 minutinhos da aula de Química. Muito agradecendo já, desde já, o professor Renato. Alguma pergunta final, comentário final? Essa é a última, vai ser a última aula antes do almoço, né? Então atrasa o almoço de todo mundo aí. Boa. Algum comentário, dúvida, sugestão, opinião, crítica ou meme favorito? Não, obrigada, professor. Muitíssimo obrigado, hein, professor. A sua aula foi sensacional mesmo, me ajudou demais. Ah, que bom, seu Fábio. Eu chamo de senhor porque é apenas um pronome de tratamento, tá? Não tem nada a ver com a idade. Não se preocupe. É só uma forma de tratar os alunos que eu me habituei. Pensei que você tava com o meu RG na mão e tinha visto a minha idade. Não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Muito bom, muito bom. Então, obrigado aí a todos pelo feedback. Caso vocês tenham sugestões de melhoria aqui, estou à disposição. Encerramos aqui números decimais. A aula que vem a gente já vai entrar em potenciação e radicação. Então, já vai começar a ficar um pouquinho mais complicado aí, né, na questão. Mas vamos tentar simplificar da melhor forma possível para os senhores e para as senhoritas. Ilustríssimos, ilustríssimas, muito obrigado pela companhia aqui nesse sábado de manhã, mais um sábado aprendendo aqui. Parabéns pelo engajamento de todos e todas. E continuem firme, né? Essa é só a terceira semana de aula, temos um longo caminho pela frente. Continuem firme que a gente vai conseguir desenvolver grandes projetos aqui, grandes coisas até o final do ano. Dito isso, não tenho trauma de matemática. Quem falou que tem trauma? Não tenho. Matemática é só nossa ferramenta. É uma ferramenta para interpretarmos o mundo das ciências exatas. Dito isso, ilustríssimos, ilustríssimas, agradeço novamente a cooperação, o compartilhamento aqui com vocês. Espero que os senhores e as senhoritas tenham uma ótima aula de Química e ótimas aulas que virão ainda hoje e amanhã. Fiquem bem, durmam bem, comam bem, que é importante também. Sonhem com os anjinhos ou com aquilo que vocês quiserem. Fiquem em casa, se possível. Um abraço e até daqui, sei lá quando. Aula de matemática semana que vem. Aula comigo a gente vai ver depois, né? Depois da semana que vem. Então, um abraço e até